gerente na área de tecnologia. A educação tecnológica, né, até seguindo aqui o que eu vou lendo aqui nesse livro, que eu acho um excelente roteiro para discutir tecnologia, onde inclusive ele traz aqui na página 57 a afirmação que a essência da tecnologia consiste no emprego do saber científico para a solução de problemas apresentados pela aplicação das técnicas. Perfeito. É a ciência do trabalho produtivo. Agora, a ciência do trabalho produtivo, ela não se resume a pegar, executar, fazer. Isso, vamos dizer assim, é a característica principal de um técnico. Inclusive na pirâmide gerencial, à medida que o indivíduo vai subindo, ele vai precisando de menos informação técnica e mais de informação social, política, ambiental. E ética, né? Uma ética, se possível, de respeito ao ser humano. Isso é fundamental. Eu digo se possível porque o cara até pode ser um mercenário, pode ser um funcionário de uma dessas empresas da morte, vamos dizer assim, mafioso. Aí a lógica vem a ética da máfia, a ética da Yakuza, a ética das tríades e a ética de sociedades que colocam, organizações que colocam, vamos dizer assim, uma barreira em relação ao mundo externo, o que é muito ruim, né? O bom profissional, o bom gerente técnico, é o oposto daquilo que a gente está vendo na Lava Jato. Profissionais provavelmente brilhantes em cargos de diretoria na Petrobras, que é o exemplo mais citado, e que lá foram colocados por uma dupla razão, pela competência técnica e pela ausência, vamos dizer assim, de sensibilidade política. Esse é o homem perfeito a favor, trabalhando sob comandos distantes das prioridades reais da população. Então a educação cívica, a educação moral, a educação ética, ela deve fazer parte dos critérios de definição de gerência, principalmente quando o gerente vai subindo de escalão. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas sendo colocadas em cargos de gerência, pessoas que a gente sabe que são tecnocratas puros, vamos dizer assim, são pessoas que nunca se preocuparam de fato com a política, com o ambiente social, com as condições em que elas estavam imersas. A educação, essa educação holística, né, hoje em dia até é fácil de adquirir, porque as viagens internacionais, os museus, as cidades, são um exemplo inequívoco da aplicação do conhecimento humano. Agora, é fundamental que o turista que tenha função técnica, que tenha consciência, ele deixe de fazer selfies para fazer registros daquilo que chama a atenção dele. Porque na vida diária, a rotina de viver, ela bitola a gente, ela tende a fechar o ângulo de visão. Então é normal até a gente ver pessoas elogiando soluções, e isso em urbanismo é muito comum, sem um senso crítico adequado, não é? As feiras, os seminários,
Pô, são lugares fantásticos para a gente aprender muito. Eu participei de uma feira, de um congresso do Confea em Cuiabá, uns anos atrás. Foi fantástico. Só que eu olhava até com tristeza, talvez até a maioria dos colegas, indo lá, assinando livro de presença, qualquer coisa, e saindo para visitar o Pantanal e outras coisas, desprezando a qualidade e as oportunidades que nós tínhamos ali. Nós precisamos não desperdiçar tempo. Nós precisamos associar a vida a um aprendizado constante, algo que o doutor João Augusto Bastos, né, diz com muita clareza que quando ele trata de conceitos, vamos dizer assim, sobre a educação tecnológica. O aprendizado hoje em dia tem que ser permanente, até porque os desafios do século XXI são tremendamente complexos. E como eu vi lá em Cuiabá, de um grande especialista aqui, as principais profissões, os melhores salários, nos próximos, daqui a 10 anos ou 5, sei lá qual foi o número que ele, vamos dizer, estimou, ele pode ter errado para mais ou para menos, mas eu assino embaixo, são desconhecidos, porque tudo se transforma. O médico hoje não é simplesmente um médico, o engenheiro não é apenas um engenheiro, como um advogado, até como é a situação de um filósofo que é obrigado a se especializar e avançar por caminhos, às vezes, bastante complexos. Agora, principalmente, quem ocupa cargos gerenciais precisa aprender. Pelo mundo afora aí, existem museus fantásticos, né? Museu Alemão, né? Rijksmuseum, é um museu, 90% deles são quadros, mas são quadros de época. O museu holandês lá tem uma virtude colossal, que é mostrar, a preocupação de mostrar a cultura, principalmente holandesa, ao longo dos séculos. Isso é ótimo, para você ver o cenário, ver a roupa, a expressão, as prioridades da pessoa registrada. Como felizmente a Holanda se desligou um pouco da questão religiosa, é mais um país de cultura laica, é um negócio genial visitar esse museu, né? Agora, em Londres, o Museu do Transporte Coletivo, o cara vai dizer, pô, eu vou lá ver ônibus velho, vai ver como era, compara, pense, por que as pessoas, né? Às vezes eu vejo, você vai lá fora, está cheio de linhas de metrô, lógico, o que era um ônibus há 50, 60 anos atrás? Era uma carroça praticamente, enquanto que bondes e sistemas ferroviários já eram luxuosos, eram feitos com um tremendo capricho, né? Então as comparações, elas têm que ser feitas com muito cuidado ao longo do tempo, né? Agora, por exemplo, o Brasil está numa crise econômica, né, ou financeira, sei lá, com um governo mais confuso do que é impossível imaginar. Então, é um momento de cautela, de aprender a ver com cuidado, analisar o dia a dia e ver, até, eu vejo muito a Bloomberg lá, as oscilações das bolsas de valores, que são um termômetro muito interessante sobre prioridades e visões de sucesso em potencial de cada país, né? Então, o aprendizado tem que ser geral. Quer dizer, tudo bem, se o indivíduo quer ser um super especialista, ele dificilmente será um bom gerente. Ele dificilmente terá oportunidades para subir na empresa, na sociedade e às vezes até na família, porque o super especialista
acaba sendo uma pessoa até desagradável, né? Nós precisamos da visão política, social, né, filosófica, a visão ética, porque a visão ética é diferente de ter ética, né? A ética, hoje em dia, eles tratam como se fosse algo empacotado. Ó, tá aqui a ética, você abre um portal, a ética dessa empresa é isso. Palhaçada, né? Se vocês abrirem os portais das empresas que estão no Lava Jato, procurem lá ver qual é no planejamento estratégico dele, lá as orientações, qual é a ética da empresa. Vocês vão ver que ela é conversa para boi dormir. E a ética individual, existem 7 bilhões de códigos de ética. Cada pessoa tem seu código de ética. Pode dizer o que quiser, mas isso é tão complexo, envolve tantos valores, tá, com tantos indicadores até diferentes, que a gente pode dizer, olha, a probabilidade desse grupo é ter esse comportamento ético, aquele ou aquele outro. Tá? A Segunda Guerra Mundial está aí como exemplo surpreendente, né, o nazifascismo, de como pessoas instruídas, cultas, de repente se deixaram dominar pelos piores instintos e visões éticas de seus países. Isso aconteceu, é uma realidade. Os filmes estão aí para mostrar. Como tivemos as guerras do ópio e outras coisas, onde a civilização cristã entrou na Ásia para matar praticamente, corromper, desmontar sociedades em defesa do livre comércio, o que hoje em dia parece até que volta a ser diretriz de muitos países. As eleições dos Estados Unidos estão nos dando a oportunidade de conhecer candidatos espantosamente assustadores até. Um país tão grande quanto os Estados Unidos é um negócio que apavora a humanidade inteira, imaginar que possa ser governado por um indivíduo que a gente pode dizer até que dá a sensação de ser doente mental. Então, isso tudo é muito sério, e a única maneira da humanidade se proteger de lideranças ruins é haver esse esforço de educação, de evolução, de desenvolvimento. Porque quando a gente nasce, a gente é um papel em branco, né? Pode ser um papel de primeira qualidade ou um papel higiênico, vamos dizer assim. Mas em cima de qualquer papel, nós podemos escrever uma bela poesia ou um tratado de maldades. Quer dizer, vai depender da educação, do ambiente que ela tiver. Coisas que a gente pode dizer até que não é culpa dela, daquela criança. Né? Naturalmente não é, dentro de um conceito absoluto de culpa ou inocência, que aliás esse maniqueísmo é muito ruim. A justiça, ela existe muito mais para viabilizar a vida em sociedade do que propriamente para aplicar justiça. A justiça é justiça quando a favor de gente muito poderosa. Aí sim, os bons advogados puxam para todo o melodrama que possa ter existido e que levou aquela pessoa a agir de forma tão antissocial, eventualmente. Então, gente, estudar sempre e entender que qualquer evento, seja lúdico ou não, social ou não, é sempre uma oportunidade de aprender. E o registro disso, fotográfico, filmadoras, tudo, é muito importante até para quando a gente chega em casa, voltar e fazer de tempos em tempos uma autocrítica, uma análise do que a gente viu e do que a gente vê diariamente na mídia comercial e até nas redes sociais. Hoje em dia as oportunidades de aprendizado são colossais. Quer dizer, não tem mais a dificuldade que existia 30, 40 anos atrás de acessibilidade à cultura universal. O que hoje em dia é tremendamente importante é a eleição
de boas fontes, a escolha do material, né? E não perder tempo com porcaria. Quer dizer, é triste quando a gente vê as pessoas gastando energia, ligando a televisão, ficando horas e horas olhando programas idiotas. Isso é uma pena, né? Se bem que cada um sabe de si. E às vezes as pressões que vive precisam disso para que possam relaxar. É a função do carnaval, né? O carnaval foi feito em grande parte para isso. Era tolerado porque era uma forma de relaxamento social. Cada um faz seu carnaval, né? Vive de uma forma, muitas vezes, que pode dar saúde mental, né? Porque nem sempre viver é fácil. E as pessoas têm que ter uma forma de se distrair, que pode ser, principalmente para o jovem, a prática do esporte. É muito importante para toda criança, todo jovem, praticar esporte. Por quê? É uma forma de trazer a cabeça para o lugar, o corpo, desenvolver o corpo e a mente de uma forma saudável, né? Mas, falando dos museus, né? É muito importante visitar museu, é muito importante participar de seminários, congressos, mas é muito importante que isso tudo aconteça com seriedade, com uma preocupação real de aprender e depois, se possível, aplicar na vida política, social, privada ou profissional aquilo que nós descobrimos. A gerência técnica depende demais disso. O cara alienado é sempre um perigo. Era isso, meus amigos.